Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um livro que tem muito a ver com o conteúdo que a gente trabalha aqui no canal. Mindset, de Carol Dweck. Um livro bem interessante que pode te ajudar a dar alguns passos e quebrar alguns paradigmas para a sua carreira. Eu confesso que eu sou uma das pessoas que tinha algum preconceito, alguma reticência com esse livro. Inclusive não foi a primeira vez que eu li esse livro. Eu já tentei em algum momento, comecei a ler esse livro e eu tive alguma resistência por conta dele ser muito repetitivo. A verdade é essa. Ele traz alguns conceitos de forma, ele apresenta alguns conceitos, ele repete, ele insiste em exemplos relacionados a esses mesmos conceitos. E qual é a essência desse livro? Quais são esses conceitos que são tão trazidos à tona e retrazidos à tona e exemplificados aqui? O conceito que as pessoas, elas predominantemente têm dois tipos de mindset. Um mindset fixo e um mindset de crescimento. E aqui se encontra o primeiro obstáculo que eu tinha com relação a esse livro. Porque eu imaginava o seguinte, que essa seria uma visão muito elitista, uma visão muito categórica para as pessoas, para as pessoas, e que as pessoas elas têm muito mais características, muito mais habilidades, muito mais inteligências que são trabalhadas e avaliadas, e colocar nessas duas caixas não é algo assim, não era algo aqui muito interessante, muito inteligente de se fazer. Desde que essa segunda leitura que eu fiz recentemente, eu consegui então entender um pouco melhor qual é o racional desses conceitos do mindset. E ele realmente não é algo assim que é trabalhado de uma forma simplória, de uma forma as pessoas terem um entendimento raso sobre esses mindsets. O que acontece, por exemplo, com o mindset fixo? O mindset fixo é um mindset que as pessoas elas tendem a enxergar uma determinada limitação, uma determinada trava em determinada capacidade, em determinado aspecto da sua característica, do seu ser. Imagina, por exemplo, e aqui nesse livro ele é muito farto em trazer exemplos tanto do mindset fixo como de crescimento. Um dos exemplos que são trazidos aqui com relação ao mindset fixo, por exemplo, são de professores que em dados momentos eles começam a taxar os seus alunos como bons, por exemplo, em matemática, e que eles não têm uma capacidade de se desenvolver no ensino da matemática, porque eles acreditam que aqueles alunos estão limitados, que eles possuem uma habilidade inata para a matemática, um talento para a matemática, e que outros não têm, e que esse talento ele não pode ser desenvolvido. Então a pessoa seria algo como bom em matemática ou mal em matemática. E eu achava inicialmente que esse livro era algo que ia justamente convergir com essa ideia, mas não. Ele justamente procura identificar que a pessoa tentar se encaixar nesses mindsets é algo que ela não deve fazer. Então, se ela tem uma habilidade, se ela realmente tem um desejo de se desenvolver em determinada área, ela tem que procurar adaptar, transferir, reconhecer que você tem um mindset que ela está travada naquele momento, mas que ela tem que ter um mindset de crescimento, de procurar se desenvolver naquela habilidade. E se ela tem essa capacidade, se ela tem um mindset de crescimento, ela vai conseguir se dedicar, se esforçar, trabalhar suas habilidades de forma a atingir os objetivos que ela almeja. Então imagina que a pessoa ela tem um desejo, uma vontade, por exemplo, de ser um grande professor de matemática. E aí ela faz alguns testes iniciais e verifica que sua habilidade, seu desempenho não é interessante, não é correspondente com o que um professor de matemática precisa, seja para ingressar na universidade, para exercer essa carreira. Então, uma pessoa de mindset fixo, ela vai pensar o quê? Ok, a minha nota, essa nota que eu tirei aqui nessa prova, essa avaliação desse professor, ela me define e eu vejo que eu sou uma pessoa que não tem aquela capacidade para atingir aquele objetivo. Já as pessoas de mindset de crescimento, ela diz, não, eu posso, eu estou num patamar que ainda não é o desejado para aquela posição, mas eu vou procurar me desenvolver, me esforçar, me dedicar e eu posso me tornar alguém que vai chegar naquele objetivo. Então ela realmente é alguém que consegue galgar esses desafios, galgar essas etapas. Então são trazidos muitos exemplos aqui da vida acadêmica, dos negócios, dos esportes. Esse é um livro assim muito interessante. Eu confesso para vocês que ele é um livro repetitivo, tá? Em muitos momentos esses conceitos eles acabam, às vezes, eu digo para vocês que enchendo o saco mesmo um pouco, porque realmente são dois conceitos em tese que são muito simples, mas que são trazidos alguns exemplos que evidenciam
essa questão do mindset fixo e de crescimento. Por exemplo, Michael Jordan, por exemplo, ele é visto como alguém com mindset de crescimento, que foi limitado pelos seus treinos iniciais, mas que ele conseguiu se desenvolver e aprimorar suas habilidades a cada dia mais. Também são trazidos exemplos de esportistas que se achavam grandes talentos e que em um dado momento pararam de evoluir por conta de se acreditar que tinha um talento fixo e que isso era inato às suas habilidades e que eles sempre estariam no auge, o que efetivamente não aconteceu. Então você entender esse racional, essa forma de pensar, é muito interessante e pode ajudar bastante na sua carreira, na sua vida, nos seus relacionamentos. Também são trazidos exemplos aqui de pessoas que que tinham um determinado perfil para relacionamentos e que realmente perceberam que tinham travados, foram, por exemplo, deixados por outros parceiros e as pessoas e rotulados de determinadas formas, e que a pessoa procurou desenvolver o seu mindset de crescimento e ser uma pessoa melhor, se desenvolver melhor. Então esse é um livro que ele é muito interessante, é um livro que eu subestimei por bastante tempo, como eu mencionei, eu tinha tentado ler uma vez e tinha achado muito repetitivo e tinha abandonado essa leitura, mas agora, nessa segunda leitura, achei o livro bastante interessante, com conceitos bem legais e que podem ajudar no desenvolvimento da carreira e no desenvolvimento da forma como você pensa, como você se vê na sua carreira, nos seus negócios, em várias fases da sua vida, em vários aspectos da sua vida. E é um livro que eu recomendo com certeza a leitura. Então eu vou deixar aqui o link, inclusive aqui na descrição do primeiro comentário fixado, e aí me digam se vocês já leram esse livro, o que é que vocês acharam desse livro, se vocês pretendem ler, comenta aqui comigo. Vamos lá, vamos discutir bastante aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!